O Mar Vermelho realmente foi aberto? Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. A abertura do Mar Vermelho é um dos relatos bíblicos que mais mexem com o imaginário das pessoas até os dias de hoje, e faz com que muitas pessoas questionem sua veracidade. Mas será que existem evidências ou fundamentos científicos capazes de explicar esse acontecimento? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sino para você não perder os próximos vídeos que a gente soltar aqui no canal. Quando se fala em Mar Vermelho, logo remete-se a todo o êxodo e os acontecimentos que antecederam a abertura do mar para a fuga do povo hebreu, principalmente as 10 pragas do Egito. A passagem conta que Deus mandou Moisés e seu irmão Araão ao encontro com o faraó, para pedir que os hebreus ficassem livres da escravidão e pudessem realizar um culto. Porém, o faraó recusou 10 vezes os pedidos de Moisés, e a cada recusa, Deus enviou uma praga para a região. Além de forçar a liberdade do povo hebreu, as pragas também serviram à tentativa de provar que os deuses egípcios não existiam ou eram fracos diante do Deus cristão. A abertura do Mar Vermelho e a morte dos soldados egípcios nas águas ocorreu como último recurso de Deus para todas as recusas do faraó em libertar o povo hebreu. Foi como se fosse uma última praga ao Egito. Portanto, antes de procurar explicações para o Mar Vermelho, os 10 acontecimentos relatados na Bíblia também foram estudados pela ciência. Seriam mesmo registros reais? É o que tenta explicar Colin Humphreys, um renomado físico britânico condecorado pela rainha, que garante: o conhecimento científico pode sim explicar o fenômeno das 10 pragas do Egito. Colin diz que os fatos naturais estão sempre ligados um ao outro em uma cadeia sequencial e que é notável que cada praga encabece a praga seguinte numa sequência científica lógica. Parece complicado, mas é bem simples. Um exemplo para facilitar a explicação do professor são as 2 primeiras pragas: o rio, que virou sangue, e a invasão das rãs. Com o rio contaminado com sangue, os peixes que ali viviam foram extintos. Como resultado disso, as rãs se alimentavam dos peixes que não tinham mais o que comer. Por isso, saíram do rio Nilo e foram para dentro da cidade e das casas em busca de alimento. E como ali também não encontraram nada, acabaram morrendo. Dessa forma, de uma a uma, as pragas se interligam e todos os eventos são conectados de uma forma muito precisa. Logo, se você trocar a posição de uma das pragas, todo o sistema para de funcionar. O que faz com que Colin não acredite que seja coincidência, fazendo até mesmo dizer conseguir enxergar a mão de Deus sobre esses acontecimentos. Mas e quanto ao Mar Vermelho? Segundo relatado, um forte evento do leste teria forçado a água para trás, fazendo com que o chão ficasse exposto. Mas que vento forte seria capaz de mover o mar? O engenheiro de software Carl Drills criou uma simulação de abertura do mar como parte de sua tese de mestrado sobre ciências atmosféricas e oceânicas da Universidade do Colorado, e foi destaque em várias revistas científicas. O estudo mostra que ventos de 70 a 80 km poderiam abrir uma fenda no mar, que não necessariamente era no mesmo local que os mapas hoje apontam como o Mar Vermelho, pois houve muita mudança geográfica na região ao longo dos milênios. A Bíblia diz que o vento soprou por toda a noite, lembra o engenheiro. Às 6 horas da tarde, o vento começa a soprar e mover a água. 9 horas depois, às 3h30 da manhã, um caminho de terra seca está completamente aberto e o vento começa a perder a força. Às 7h30 da manhã, já sem ventania, o mar volta ao lugar. Esse é exatamente o tempo relatado na Bíblia. Para confirmar essa hipótese, o professor Marcelo Dottori, físico da USP, desenvolveu um experimento no laboratório da universidade com um pequeno tanque de água simulando o Golfo de Suez. No experimento, Dottori simula o vento com um secador de cabelo. Pouco tempo depois de começar a soprar, a parte seca começa a aparecer. Com a força do vento, a divisão poderia chegar até 1 km de largura, o que possibilitaria atravessar uma grande quantidade de pessoas. Com o cessar do vento, rapidamente a água voltou ao seu lugar e o mar se fechou. Pela simulação,
o professor disse que teria uma parede de água de aproximadamente 2 metros de altura a 16 km por hora caindo sobre os egípcios, o suficiente para causar bastante estrago. Segundo a Bíblia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas não para por aí. Além das explicações científicas, existe uma evidência arqueológica que indaga muitas pessoas. Trata-se da possível morte por afogamento do então faraó Tutmés III, junto com o exército no Mar Vermelho. Isso por causa de inscrições nas paredes de sua tumba. Foi encontrada uma oração de Horus ao deus do Nilo, o deus da fertilidade no Egito. Ele lamenta pelo faraó e pelo seu exército que morreu no fundo das águas, uma grande multidão sepultada na inundação. Tutmés III era relativamente velho quando morreu, e isso pode ser deduzido pelo seu longo reinado de mais de 50 anos. Mesmo assim, a múmia na sua tumba é de um homem muito mais jovem. Supõe-se que seu cadáver não foi encontrado. Para evitar a lástima de não sepultar o faraó, sacerdotes pegaram o corpo de outro homem para lhe dar um funeral, certamente na esperança de que o monarca pudesse usar esse corpo no pós-morte. Além disso, o país não podia saber que, além de morrer de maneira vergonhosa nas mãos do deus hebreu, junto com todo o seu exército no Mar Vermelho, Tutmés III não havia nem ao menos sido sepultado. Importante lembrar que as provas científicas apenas tentam explicar como os fenômenos ocorreram. Os estudos em nenhum momento tentam tirar os méritos do milagre de Cristo. Mas e aí, o que você pensa a respeito dessas explicações e evidências sobre o Mar Vermelho e as pragas do Egito? Concorda ou discorda dessas hipóteses? Confere se você deixou o seu like e comenta aqui embaixo que nós vamos interagir com vocês. Até mais!